Olá a todas e todos, mais um programa Gestão Pública na TV da Transparência. Hoje vamos tratar do tema Políticas Públicas para a Juventude. Conosco está presente o Joaquim Araújo, filósofo, especialista em arte e educação, diretor de teatro, pesquisador da cultura popular e atualmente se encontra na coordenação de Direitos Humanos e Diversidade do Instituto Dragão do Mar. Também conosco Paloma Bezerra, que é graduanda em Sociologia, arte educadora e ativista social. Bem-vindos. Vamos começar? Vamos. As damas? Você é a Paloma? Boa tarde. Primeiro, agradecer o convite, né? Sempre muito bom a gente pautar questões tão atuais e necessárias dentro da juventude que a gente vive em Fortaleza hoje. Joaquim? Também agradecer o convite, mais uma vez aqui, discutindo temas fundamentais, né, para Fortaleza, para a cidade, também com a perspectiva de Brasil, né? Acho que nós entendemos que a partir de Fortaleza também a gente consegue dialogar políticas universalizadas desse país. Perfeito. Eu agradeço a vocês para tratar desse tema que é um tema complexo, né, que a gente deveria dar uma importância muito maior, né, do que vem sendo dado nas políticas públicas, né, tanto municipal, estadual e federal. Né, a gente tem um jovem hoje, lamentavelmente, tanto, né, algoz como vítima da violência, mas principalmente vítima, né, como a gente tem perdido jovens para a violência, né, então a gente precisa, né, pensar numa política em que seja, né, que traga o jovem para a vida social em todas as suas dimensões, né? E era esse tema que eu queria tratar com vocês e queria já fazer uma provocação, né? Paloma, você me desculpe trazer uma banda dos anos 80, tá certo? Titãs, que eu pedi aí o Thiago para colocar o quadro para a gente, né? Eu não queria correr o risco de esquecer parte da letra, né? Mas queria começar com essa provocação, né? Essa complexidade do jovem que não quer só comida, também quer diversão e arte, né? E quer sair para qualquer parte, né? Quer dizer, que saídas seriam estas, né? Que buscas seriam estas, né? Aqui eu estava falando também com o Joaquim, né? Que às vezes eu penso também muito na letra do Belchior, né? Sim. Quando ele fala de que, apesar de tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, né? Sim. Então o jovem muito ainda, né, essa contradição de mudança característica da juventude, né? Aquela coisa da efervescência. E aí, para os nossos telespectadores, eu tenho aqui o Joaquim, ele é um profissional que convive com jovens quase desde sempre, né? Trabalhando com arte, né, nessa convivência, e a Paloma é uma ativista, né, que vive com os jovens, né, e que espero que permaneça, né, porque é uma atividade que eu acho que é fundamental hoje, né. E aí colocaria para vocês, que jovem é esse que a gente tem diante de nós, que a impressão que me dá é que os entes federados, né, o Estado, da sua totalidade, parece que não consegue interpretar e captar que são essas demandas, né, esses desejos, esses sonhos da juventude atual. Vocês podem contribuir com essa, para desvendar esse drama aí? Sim. Eu acho que é importante a gente começar a pautar que existem juventudes e juventudes, né? E quando a gente faz um recorte de juventude para a juventude pobre, preta, periférica, a gente tem ainda mais um cenário de violência, de falta de acesso. E até que a gente chegue no acesso, a gente começa no lazer, na diversão, no dinheiro, né? Na arte, no acesso ao que não é tido como prioridade, né? Como que é básico dentro da cidade, dentro do país. A gente precisa entender, né, quais são os acessos que esses jovens de diferentes classes sociais eles estão tendo dentro do seu habitat, dentro da sua comunidade, né? Porque acaba que mesmo tendo esse investimento, ele não chega da mesma forma para todos, né? Para toda essa juventude. A partir de quando um jovem ele precisa parar de estudar
para se suster, para ajudar o sustento da família, para se manter, né, para se alimentar, a gente já percebe que existe uma escolha ali que ele não tem muito para onde correr. Então, talvez ele até tenha esse acesso ao lazer, ele só não esteja podendo optar por deixar de fazer o que vai render dinheiro para fazer um acesso à formação, né, de arte e cultura, acesso a programações de lazer, ou até mesmo acesso informativo para concorrer e estar dentro dos editais, né, que as políticas públicas hoje estão ali avançando na sua dispersão dentro da cidade. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que olhar são essas diferenças e onde que o governo pode atuar, né, para que a gente consiga trazer essa juventude para usufruir daquilo que o governo tem tentado, enquanto políticas públicas, fazer para a juventude de fato. São demandas diferentes, de grupos de jovens diferentes, né? Exatamente. E Joaquim, você que convive com jovens há algumas gerações, embora seja jovem ainda, né? Mas... tento, né? Está um pouco difícil. Estava pensando aqui, nesse que Paloma falando, Paloma é uma jovem ainda, né, que aí tem se organizado e convive aí com uma cultura da contramão, né, que é uma cultura em que está ali na periferia, que se relaciona com o fazer de uma outra juventude. Ontem eu queria começar assim, quando você falou nessa juventude, faz uma narrativa ali de jovens, né, que não chega à vida adulta, que morre. Ontem, dia 11 de novembro, fazem 9 anos da chacina do Curió. Né? Estava ontem lá no SEDECA com as mães que tiveram filhos assassinados, jovens ainda, inclusive jovens, tinha um jovem lá também, cadeirante, né, que pela onda da violência acabou também ficando paraplégico ali numa situação de que não chegou. Então, quando essas políticas não chegam, chega uma outra política, que é a política de morte. Sim. E isso é muito... E aí a música do Titãs que diz, a gente não quer só comida, a gente quer diversão, cultura e arte. Essa cultura não chega na periferia, não chega para essa juventude. Sou professor há 30 anos, sempre dei aula na periferia, sou da periferia. E aí você tem um recorte, por mais que haja, isso que a Paloma diz é muito sério, por mais que haja políticas que apresente, não chega para uma juventude. O Estado ele vai chegar ali como um formato de repressão, né? Um formato de morte para isso. Então você vê uma dor, né? Mães tão jovens, e aí você vai falar de uma juventude, mas de jovens mães que perderam seus filhos na juventude. Uma mãe de 29 anos que perdeu seu filho aos 13 anos de idade, é uma mãe jovem ainda, e uma mãe que está ali tentando ainda sobreviver, porque a morte de um filho é isso. E essa semana é uma lei estadual também, né, que é a lei de Cada Vida Importa, né, da Assembleia, né, do deputado, inclusive atual governador Eumano com Renato Roseno, que é uma lei que foi sancionada por Camilo. Então essa semana é uma semana que está havendo um movimento aí para dizer que essa juventude precisa de oportunidade, inclusive a temática, fazendo aqui uma campanha, né, uma propaganda, que é uma campanha de oportunidade. Então, quais são essas oportunidades que são dadas à juventude, né? A escola de tempo integral, o pé de meia, né? Como é que isso chega com um formato que essa juventude seja realmente amparada, ou amparada não, que ela se desenvolva no seu protagonismo. Né? Eu queria trazer para vocês aqui uma questão que eu acho que a gente precisa, o Joaquim já falou do pé de meia, né? Aqui a questão da escola em 2 turnos, né? E quando a gente olha os dados, né, e eu vou pedir o Tiago para trazer para a gente, né, o quadro sobre a questão da educação, né, agora recente, né, dados agora de 2024, e a gente teve aí um dado surpreendente. Os egressos da rede privada que submeteram ao concurso foram 55% e da rede pública 45%. Agora, esses 45% a gente também tem que compreender que traz um dado dentro dele, que foi se coloca 100%, mas é sempre uma margem, né, que chegou aí próximo aí de 100% dos alunos da rede pública que se submeteram ao Enem, né? Isso aí traz para a gente uma informação que
que também vai muito na contramão, né, de um olhar, eu acho um olhar, né, digamos assim, da classe média para esse aluno da escola pública, né, que sempre colocava como parou aí, né? Mas a gente também percebe que dentro desses anseios e esse desejo, o que esse dado mostra, né, que a Paloma, como jovem universitária, né, minha futura colega, né, socióloga, né, e o que a gente tem visto aí é que há também dentro do grupo de jovens, essa busca, né? Quer dizer, apesar de todas as dificuldades da evasão por conta de trabalho, né? Mas a gente tem agora, né, percebe cada vez mais o jovem também buscando o nível superior, né? Sim. Então acho que não dá para a gente homogeneizar, né? Tem demandas muito diferentes, né? Sim. É isso? Estou certo? Eu acredito que existem sim essas demandas, né, que são diferenciadas ali, e existe também um discurso que a juventude, né, ali da minha faixa etária, até mais jovem também, escuta, que é a gente perceber que pessoas que não conseguiram desenvolver os estudos para além do ensino médio, né, de formação básica, elas não conseguem ter oportunidades de emprego, de vida financeira, né, de estabilidade financeira boa. Então, existe também aí um despertar dessa juventude que hoje, no mundo em que vivemos, a gente precisa para além do básico, a gente precisa ir para além daquilo que é o script, né, que seria ali o que é o ensino médio, que é dito como básico, né? Para que a gente consiga alcançar outros locais. E existe também, eu acredito que isso foi a realidade da minha vida, de muitos jovens que compartilham vida comigo, trabalham comigo, que é essa coisa: a gente vem da periferia, a gente vem da favela, a gente é pertencente à classe pobre, a gente precisa buscar caminhos que nos oportunize. Porque já não é fácil você ser um jovem de periferia e manter a sua vida estudantil ativa, sua vida acadêmica ativa, sua vida profissional ativa. Se a gente não busca essa formação, né, querendo ou não, o certificado hoje ele conta muito como peso profissional para a nossa vida. Então, se a gente acaba não buscando desenvolver essa área acadêmica, acaba que a gente também não consegue ocupar lugares que a gente está pretendendo ocupar enquanto profissional, né, ali, enquanto pessoas que estudam uma área específica. Eu vejo, quando eu vejo a frase, né, assim, a gente não quer só comida, mas a gente quer comida, né? E esse comida hoje, né, eu percebo também como um pouco para além do mínimo existencial, né? Quer dizer, me parece que a juventude de hoje também diz assim: ok, eu quero ter o meu título, eu quero ser também um administrador, um pedagogo, um engenheiro, um médico, né? Me parece que já tem essa outra força. Eu até perguntando aqui para o Joaquim, eu recebo esse aluno, né, nos bancos da universidade, né, assim, e a sensação que me dá é que a gente tem recebido alunos que surpreendem, né, no seu desempenho, assim como, né, os que vêm também egresso da escola privada, né, você tem diferenças, tem aqueles que têm mais desenvoltura, outros nem tanto, né, a mesma coisa a gente percebe, não vê muita distância, né. A gente tem tido, de fato, um incentivo, né, educacional, a qualidade tem mudado. O que a gente mostra para o Brasil é real mesmo, né? Esse nível educacional do estado do Ceará, ele tem surpreendido, né? Você que convive há mais tempo com esses jovens secundaristas, né? Eu acho que temos avançado, né? Eu acho que uma das grandes preocupações hoje que eu tenho enquanto professor, educador, é com o ensino fundamental. Eu acho que o ensino médio deu um avanço grande, a gente consegue visualizar isso, os dados no Ceará, os dados chega a quase 100% de alunos de escola pública que se inscreveram no Enem. As cotas, elas favorecem a entrada desse jovem e vai igualitar ali um pouco mais com a escola privada. Também fui de ensino privado, quer dizer, você tem, por exemplo, enquanto na época, acho que 2002, no Liceu do Conjunto Ceará, a gente estava brigando para ter um computador,
enquanto lá no Cristo já se tinha um quadro digital. Então, o formato, o acesso, ele é diferente, né? Mas eu acho que a gente tem caminhados. Eu acho que a gente poderia caminhar mais rápido, sabe? Mas eu acho que algumas políticas agora, né, no atual governo federal, de incentivo, né? Porque o pé de meia é uma delas, no sentido da permanência desse jovem, dele conseguir se organizar ali a médio prazo, né, para poder ingressar na universidade, despertar um espaço, mesmo que a academia não é a única saída, né, de formação, de trabalho, há trabalhos técnicos em relação, mas é a possibilidade, coisa que no nosso tempo não se tinha, né? Por exemplo, eu sou da fase que a gente na UFC tinha que fazer primeira fase, segunda fase, né, para fazer, e tinha que se matar em milhões de cursinhos para poder passar. Hoje você tem aí acesso, né, com livros, com a tecnologia, a rede de internet nas escolas públicas, facilita o aluno a estudar. Então, eu acho que nós temos avançado em termos de política, mas precisa de orquestrar isso. Eu acho que precisa o município, o estado, o federal ter, né? Nós vamos ter um polo agora do IFCE, né? Agora no estado, mais, se eu não me engano, mais 3, né? Federal. Então, assim, tem se investido no ensino superior e também trabalhar para essa juventude, que é um espaço que é dela também, ela tem o direito de escolha ali, né? Eu queria, né, chamar a atenção, não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu tive fazendo uma visita recente, né, agora uma escola do ensino fundamental. Me surpreendo quando eu tenho a oportunidade na escola do ensino médio, né, outro padrão, né, arquitetura, né, é uma coisa assim, que para quem conheceu o que era antes, né, é assim uma maravilha, né. Claro, tem sempre que melhorar, né, claro. Tem sempre, dá para melhorar ainda. Agora, a do ensino fundamental, na cidade de Fortaleza, temos um prefeito que está entrando, né? Eu acho que tem que olhar com muito cuidado para essa estrutura, até porque nós temos uma evasão, né, do ensino fundamental para o ensino médio, né? Então, se a gente tiver agora um investimento mais, né, mais forte, não é que seja só a estrutura física, mas ajuda, né? Quer dizer, o conforto, né, o visual, às vezes um jardinzinho na escola, né, um lugar, um espaço de socialização, né, para jovens, né, de sentar, conversar, bater um papo, né, que seja um lugar agradável, né. Inclusive há duas propostas, desculpa, do candidato eleito, que é as escolas abrindo no final de semana, né, a tentativa, uma das propostas, e a outra é o pé de meia do 9º ano, né, porque é justamente aonde tem a virada aí entre o fundamental, o 9º ano para o médio, e que essa política seja aplicada de imediato para a gente poder sentir ali um resultado, né? Eu sei que tem a LOA, né? Já houve votação do orçamento, mas é preciso talvez fazer uma negociação para poder garantir isso, né? Realmente você consegue ver assim, a disparidade entre o município e o estado, né? Você tem ali uma escola, né? As escolas de tempo integral, as escolas técnicas do estado são muito boas, sabe? Com profissionais, sabe? No ensino fundamental do município, as escolas de tempo integral ainda está um pouco aquém, sabe, assim, inclusive na estrutura, né, que tem ali um improviso de um refeitório que é no pátio, né, sem espaço, meio, sabe, as eletivas não tem muito a ver, muito mais para ocupar ali o tempo do menino. Eu acho que pedagogicamente é preciso que a Secretaria de Educação, a SEAS, né, a SME, né, elabore aí um plano realmente pedagógico inclusive de evasão, né? Porque fica no limbo, né? Porque como não há uma comunicação entre os matriculados do estado, né, que está entrando no ensino médio, os que saíram do 9º ano, não há agora, né? Acho que as duas secretarias, SEDUC e a SME, consegue colocar e dizer assim, olha, nós temos uma evasão grande aqui de meninos que se perderam nessa história de meninos, né? Que é justamente esses que a gente também perde para a violência, né? Sim. Esse garoto que não faz essa passagem, né? Sim. E que fica aí solto, né? Aí pode ser recrutado, né? Normalmente né? Lamentavelmente. E às vezes a evasão ela ocorre antes de chegar no 9º ano mesmo, né? Ali acontece muito, principalmente dentro das periferias, dessa evasão, principalmente nos meninos, né? Nas figuras masculinas,
por vários fatores, tanto a criminalidade chama, quanto outras oportunidades, né, de trabalho mesmo ali, sem ser regulamentado no bairro e tudo, que acaba não sendo mais tão atrativo se permanecer na escola, né? E aí a gente volta para aquela pauta do começo, que existir uma necessidade ali também de ganhar dinheiro pela sobrevivência, né? De nem sempre esses jovens que estão saindo, estão sendo evasivos da escola, do ensino fundamental, necessariamente eles estão indo para a vida do crime. Às vezes eles estão buscando uma fonte de renda para auxiliar a mãe que é solo e tem mais 3 ou 4 filhos menores do que ele para sustentar. Então existe um fator financeiro ali também por trás, e que eu acredito que unindo as secretarias de educação, né, tanto municipal quanto estadual, para buscar um plano ativo para essa galera, a gente consiga entender de onde que sai mais essa evasão e quais que seriam os planos para que mantenha essa criança ali, né, esse adolescente dentro da vida estudantil. Eu sou muito exigente, sabe, assim, com o Estado, como cidadão, né, eu acho que tem espaço, assim, a partir da escola, né, a partir dessa ação com esse jovem, né, porque né, como todo ser humano, né, o jovem da periferia que está na escola pública também tem as suas necessidades psíquicas, né, de ajuste, uma fase difícil, né? Quer dizer, é necessário a gente também pensar nesse apoio, porque, né, a escola privada, ela tem, tanto na escola como o aluno por recurso também tem o seu psicólogo, o seu analista, né, e tal. Quer dizer, é algo que a gente precisa estar atento, né? Por exemplo, essa questão da renda, que é questão real, né? Tanto o município como o Estado têm os seus aparelhos de geração de renda, de trabalho, de financiamento, né? Quer dizer, falta essa aproximação com esse garoto, né? Por que esse garoto está saindo? Qual é a dificuldade, né? E aí esse poder público chegar, né, e dar esse apoio. É o papel do Estado, né? Prover essas necessidades, né? Estou sendo muito exigente, não. Eu devia ser mais, né? Eu acredito que é dentro da linha básica, né? O que a gente pensa enquanto saúde mental psíquica e física é um combo. Não tem como a gente falar de vida sem a gente falar dessas três partes, assim, né? Porque eu acho que está tudo vinculado. Sem um não consegue fazer o outro e vice-versa. Então, eu acredito que seria uma boa estratégia, importante, inclusive, para que as escolas pudessem pensar no acompanhamento de um núcleo de atendimento psicossocial, alguma coisa que chegasse, de fato, né, nesses alunos, nessas alunas ali dentro das escolas, principalmente quando a gente pega números de... depois da pandemia, a gente tem cada vez mais transtornos psicológicos, crianças e adolescentes sendo atingidos por transtornos psicológicos, né? Dos mais simples, dos mais palpáveis até os mais complexos, né? E quando a gente pensa em escola e educação, a gente também precisa pensar em saúde mental, em outras iniciativas que estão vinculadas à vida, né? Não tem como a gente pensar assim, a educação separada da saúde, separada do social, separada do lazer. Eu acho que falta esse olhar do poder público, de conseguir unir todas esses tópicos para que a gente, enquanto jovem, consiga ter uma longevidade melhor, um acesso melhor e uma garantia de vida melhor também. É isso. Complementar, Joaquim? Eu acho que é isso. A Paloma está muito afiada, né, na sua fala. Eu acho que é isso mesmo. Acho que precisa esse processo de orquestrar as políticas. Eu acho que, infelizmente, a gente tem algumas secretarias, né, quando se divide, acaba tendo ali uma briga de ego, né? Assim, a minha secretaria faz mais, ou deixa de fazer. Eu acho que é preciso pensar na população. Acho que a gente precisa pensar em estratégias realmente que alavanque políticas públicas, principalmente para a juventude. Não dá mais para a gente continuar sendo um Estado no Brasil que mais mata a juventude. E aí, quando você vai para camadas de mulheres, LGBTQI+, a gente se torna aí um celeiro de mortes, assim, que é terrível. Então é preciso pensar sobre isso. É uma faixa etária, né? Todos nós passamos pela adolescência. O quanto a saída do 4º ano, que você sai da tia
Sim. E vai, Pode né, ter para a um professora que muda, a disciplina muda, né, e você já tem outro elemento, é a mudança, é a entrada na puberdade, é a Mudança descoberta, física, a mudança né? física. Então, é muitas mudanças que nem na nossa época as professoras e professores não conseguiam resolver, né? Então, realmente pensar numa estratégia aí, né, interdisciplinar, né, com psicopedagogo, com assistente social, com psicólogo, né? Tem hoje, as secretarias têm, tanto a SME quanto a SEDUC, mas é uma equipe para uma regional, é uma equipe para uma CRED, é muito assim, você tem uma escola imensa, precisa ter ali o profissional realmente, inclusive é garantido por lei, né? E aí vai se burlando ali, vai se economizando dinheiro, que sai muito mais caro. Porque esse jovem adoece, ele vai procurar o sistema de saúde, isso que a Paloma disse, né? Então, assim, é preciso ter uma estratégia mais direta, Seria né? muito mais preventivo. Preventivo, né? De garantir isso. Eu queria trazer vocês agora para um outro trecho da música dos Titãs, né? Que é a questão do lazer, né? A gente não quer só comida, né? A gente quer diversão e arte, né? Mas eu tenho olhado para, né, a política que a gente tem tido no estado de Ceará como um todo, né? Passa por Fortaleza, nada contra, eu acho interessantíssimo, né? Mas será que a gente vai se limitar às areninhas, né? O que pode ir para além disso, né? Quer dizer, e a dança, né? Sei lá, se a gente estivesse em Salvador, a gente podia dizer, e a capoeira, mas aqui também, né? Certo? Por que não outras, né? Outras atividades que pudesse, né, trazer mais jovens para, inclusive para, né, aí também é saúde, né? Quer dizer, a saúde física, né, e saúde mental. Sim. Eu acho muito complexo quando a gente fala de lazer, porque eu tenho a sensação de que o Estado, né, num todo, ele não tem uma noção do que é lazer para todo mundo, né? Do que poderia ser lazer para a gente, para a juventude em si. Porque quando a gente fala de areninha, de espaços para esportes, né, isso, a gente não está falando de lazer, a gente está falando ainda ali de um investimento básico a atividades extracurriculares, que muitas vezes não tem na escola, né, dentro do sistema público, por exemplo. Mas em pensar de que o lazer ele também vai para além dos shows, né, que são oferecidos gratuitamente, grande parte só dentro de uma parte centralizada da cidade e o que acaba não acessando, né, uma grande parte da juventude também. E aí eu fico pensando que no quesito lazer precisa-se ainda ter uma aproximação das secretarias de juventude, de fato com essa base, que é a juventude de toda a cidade, para entender quais são as demandas, né? Porque assim, é importante ter uma areninha, é importante a gente ter um espaço ali reformado dentro do bairro, onde possa ser usufruído como jogo, né? Como um momento de distração, como um momento inclusive de atividade física, né? A gente teve também reformas de pracinhas, com vários desses equipamentos, mas precisa ter uma escuta ativa, né, de o que é que esses jovens entendem enquanto lazer, o que é que esses jovens estão querendo também enquanto lazer, porque pelo menos dentro da perspectiva e da realidade que eu vivo enquanto periferia e dentro da minha juventude, a gente percebe que o lazer ele pode e deve estar completamente vinculado ao espaço de criação artística, ao espaço de desenvolvimento, de formação artística, né? Então a gente também pensar cultura, educação, formação como lazer, porque existem muitos jovens que estão dentro desse espaço ou que pelo menos chegam de primeira nesse espaço enquanto um espaço de lazer e a partir dele se desenvolve enquanto artista, enquanto pessoa que se identifica com a arte, enquanto pessoa que quer, enfim, estudar para também ensinar para outras pessoas aquilo que ele aprendeu, né? Então, acredito que a iniciativa das secretarias de juventude com relação a lazer deveria ser prioritariamente sondar e escutar dos jovens o que é que seria esse lazer, qual que lazer funciona para a gente, né? Quando a gente vai se diferenciar ali dentro das classes, onde é que está, volta sempre para o início da conversa, onde que está localizado esses jovens e que juventude é essa, né? A qual classe ela pertence, aonde ela está localizada, o que é que consegue chegar em cada canto ali. A Paloma falou uma coisa aqui que eu acho que é uma falha, é uma falha histórica, né? O Estado não se aproxima, né? O Estado não faz essa escuta, né?
E aí a gente autoritariamente vem com aquilo que a gente concebe, né? E vamos reconhecer que o chegar ao poder tradicionalmente é um caminho já privilegiado. Sim. De escola, de lazer, sim. De estudo, né? Tem as exceções, óbvio, sim. Né? Mas essa necessidade de escuta, me parece que... Eu acho que a Paloma deu um puxão de orelha em muita gente. Muita gente. Eu acho que tem uma frase do Leonardo Borges: se você quer mudar o mundo, não escute a juventude. Opa! Né? Então, assim, a gente precisa escutar, a gente precisa saber. Políticas arrumadas, de gabinetes feitas, essa escuta ativa que a Paloma fala, é preciso, sabe, elabora muito mais. Não é fazer para, mas fazer com. Né? É preciso que que as políticas sejam construídas com aquelas de interesse imediato, que é a própria juventude. Então, assim, como é que eu vou pensar a juventude, como é que eu vou pensar política para a juventude sem que a juventude esteja? Então, o orçamento público, as políticas públicas, ela tem que ser participativa. A gente tem que voltar a isso. É como se uma tentativa que se deu há um tempo de orçamento participativo não tenha dado certo, então não vale a pena. É melhor trazer aqui os doutores para pensar. E eu acho que não, eu acho que é preciso escutar, é preciso elaborar. As areninhas, elas são uma política. Eu acho que toda política de juventude ela tem que ser orquestrada, tem, né? Várias, né? Não é só a Secretaria de Juventude, né? Como os CUCAS, eu acho que as areninhas que estão ali, que estão sendo construídas. Por que não colocar uma biblioteca aberta? Tantas bibliotecas nós temos em Fortaleza, se eu não estiver enganado com o número, são mais de 32 bibliotecas comunitárias que vivem aí morrendo para sobreviver, manter aquele espaço, não sei o quê. Por que não se investe nessas bibliotecas comunitárias junto às areninhas que tem, né, que estão aí construindo? Por que é que também não se cria um espaço ali? Inclusive a comunidade dá aulas todo o tempo. Lá no Mudubim, nós temos uma areninha no Novo Mudubim, e as mulheres fazem a dança, né, senhoras de idade, a zumba, né, que é um voluntário. Eu descobri um dia desse que é uma voluntária que faz, só que não é zumba, né, não é um Paloma, me ajude aí, você que é da dança. Dança fitness. Dança fitness, né, que é uma voluntária, uma jovem da comunidade, diz, junta aqui, a minha mãe gosta, e às 5 horas da manhã eu estou indo fazer minha corridinha, e aí eu vejo ela lá fazendo, não sei o que, assim, poxa, essa jovem se dedica. Inclusive eu perguntei a ela disse, não, eu estou desempregada por enquanto, olha. Né? Então, entender também essa parte pedagógica, né? Ajudar para a gente não ter aí situações que ocorreram, né, esse ano, inclusive de morte de juventude nas próprias areninhas, né? Pois é. Num estado assim de loucura, né? Assim, ali, inclusive no próprio, ali na região do Mudubim, né, que ocorreu, não nessa que mora próximo da minha casa. Mas então é preciso talvez pensar, entendeu? Assim, pensar. Então, se você consegue trazer a Secretaria de Cultura para pensar a juventude, se você consegue trazer a Secretaria de Esporte, a Secretaria de Juventude, a Secretaria de Saúde, sabe? Inclusive pensar a saúde, né? Hoje, eu, conversando um pouco com a juventude, inclusive nessa questão de saúde, né? Hoje tem uma medicação. Eu sou da geração do HIV, né? Assim, minha geração, a gente descobre a AIDS, né? Usa camisinha, era campanhas e não sei o quê. Hoje nós temos uma juventude que eu não vou lembrar o nome, PEP, que é um medicamento que, né, que é preventivo. Hoje a galera toma o medicamento, que não é de 100%, e acha que pode transar sem camisinha. Então nós temos, conversando com o pessoal do São José, o índice de juventude com HIV em Fortaleza, nos últimos anos, tem aumentado cerca de 40%. Isso ocorreu na década de 80. Então, nós estamos com o mesmo índice de pessoas, porque acha que a medicação, que não vai pegar mais HIV e tudo mais, né? Fora as DSTs. Então, pensar uma linha de saúde, de um modo geral, é sério. Então, assim, não dá para pensar os CUCA, a gente fez essa discussão uma vez, né? Os CUCA apenas ali de um curso, né? Mas é preciso pensar na área de saúde mental, na área física. Nós somos o 5º estado em que o número de adolescentes grávidas no Brasil, né? E aí não é muito uma opção ela pode até dizer, né? É porque eu quero ter logo um filho cedo, mas é uma opção sem uma reflexão, né? Sim. Acaba ali. Então é preciso orquestrar essas políticas. Eu espero que o Evandro, né, o
futuro prefeito, né, vai assumir, ele possa pensar e dizer para as secretárias, né, espero que sejam mulheres, né, secretárias, né, que eu acho que governa melhor, chegar para dizer assim, é preciso que a gente orquestre, faça isso, junte orçamento, haja de uma forma geral, porque o inimigo é isso. E fica um chamado aí para o prefeito eleito, né, que bote a juventude para trabalhar. Chame essa juventude para contribuir com esse governo, né? Porque acredito que assim a gente vai fazer um governo para a juventude, assim a gente consegue pensar políticas com a juventude. Se a gente ficar no discurso ali dos velhos doutores, das pessoas que, né? A gente não vai chegar muito no acesso, não. A gente pode até fazer, mas dizer que vai acessar quem precisa, aí já é uma outra camada que precisa ter uma reflexão. E essa intimidade mesmo, uma vontade de estar perto, para entender o que é essa realidade. Né? Tá certo. Hoje nós estamos aqui com o Joaquim Araújo, que é filósofo, diretor de teatro, né, e que atualmente também está na Coordenação de Direitos Humanos e Diversidade do Instituto Dragão do Mar. Também a Paloma Bezerra, que é graduanda em Sociologia, arte educadora e ativista social. Estamos discutindo o tema políticas para a juventude, né? E aqui já saíram algumas cobranças, articulação institucional, diálogo com a juventude, participação da mulher na composição dos gabinetes, das secretarias e de jovens também, né? Sim. E de jovens, né? E eu queria trazer aqui para vocês um tema agora que é muito apropriado por vocês, né? É a questão da própria cultura, né? E eu trouxe aqui, gente, um breve resumo de um artigo escrito pelo Silvério Pereira, né, que é colega de vocês, né? Sim. E aqui eu pontuei aqui algumas questões em que ele já coloca para cobrança. Alguns, inclusive, que o Joaquim já levantou, né? Apoia projetos, iniciativas, a Paloma falou nessa questão, nessa concentração dos eventos culturais, e aí há ali dele uma cobrança, né? Diz, olha, tem a promessa, então vamos atrás disso, né? Projetos e iniciativas culturais descentralizados, valorização de talentos locais, a questão da Rede Cuca, que o Joaquim também cobra aqui, né? Aí ele fala que tem a promessa aí de criação de mais 9 unidades. Tem também, viu, Joaquim, olha lá, né? Implementação de bibliotecas populares. O Joaquim está indo aqui na outra linha, né? E ali também tem, né, uma coisa de movimentar a cultura local, a cultura junina, né? E os movimentos populares como o carnaval, né? E eu queria ver de vocês aí, diante dessas promessas feitas, né? Algumas parece que vai aqui na linha do que vocês estão falando, sim, né? Mas eu senti aí a falta de articulação, né? Parece que a gente acaba reproduzindo um pouco daquilo que era descentralizado, né? Tem uma coisa boa aí, eu não sei, né, a opinião de vocês, mas essa descentralização, que é outra questão que eu acho complicadíssimo, né? Quer dizer, não é tirar né, o que a gente já tem da Praia de Iracema, deixar lá os grandes eventos, né? Mas também ter esses eventos localizados, né? Sim. E principalmente investindo para despertar o artista cultural, né? O artista local lá, né? O banquinho e o violão, os grupos de pagode, né? De samba, que a gente tem espalhado pela cidade, precisa, né, desse espaço, né? Para poder ser visto, né? Se não for visto, ele não vinga, né? Sim. Exatamente. Hoje nós temos que o Fortaleza está se tornando a terra do samba, né? Depois do Rio de Janeiro, porque é tanto grupo de samba surgindo, e eu gosto de samba, né? Assim, eu sou sambista, gosto de samba. Então, assim, é preciso também ver, e samba de terreiro, né? Ainda tem, assim, um viés e tem uma responsabilidade social grande, que é da desconstrução do preconceito religioso, sim, né? Trazer, então, o pessoal do samba não é só tocar um samba, tocar ali uma coisa, mas também desconstrução, né? De alguns elementos. Eu acho que a Rede Cuca é a tecnologia mais que a prefeitura, desde a época do governo de Luciano, criativa, diversa, mas que parou no tempo, né? E que houve um esvaziamento ali da política nos últimos anos, isso é fato, né? Há uns 8 anos que há um esvaziamento dos Cucas, como a Vila da Música, ou a Vila da Música não, né? A Vila das Artes, né? Que há um esvaziamento. Então é preciso pensar, fazer mais unidade, eu acho super importante. Mas eu acho que agora, nesse primeiro mandato, era retomar a política original, atualizada, escutando a juventude dos Cucas, sabe?
é o rolezinho dos cucas, indo para a comunidade, trabalhando ali com os artistas, descentralizar a partir dali. Os cucas estão nas periferias, então é preciso pensar a respeito disso. Eu acho que criar bibliotecas populares, muito massa, mas eu acho que fortalecer as bibliotecas comunitárias que estão lá. Tem a biblioteca do Curió, se eu não me engano, tem 15 anos de existência. A do Morro da Conceição, não, ali do Cuca da Barra, né? Aquele morro que tem mais de 20 anos, né? Que é de uma médica que ajudou a organizar a Lebra. Então, assim, mais velho do que o Cuca. Então, é preciso potencializar esses movimentos comunitários. Eu acho que é isso que precisa, sabe? Em vez da gente estar meio só inventando, construindo, abrindo, não sei o que, eu acho que fortalecer, acho que é uma retomada das políticas. Eu acho que esse governo que está entrando agora, ele deve retomar algumas políticas que estão embargadas, principalmente da cultura. A cultura, a gente perdeu muitas coisas, principalmente nos últimos 4 anos, nos últimos 8 anos, mas nos últimos 4 foi assim, para quem participou de editais da prefeitura, com atraso, com saídas, você desenvolver, então é preciso pensar, inclusive, políticas de editais acessíveis para jovens, porque senão você vai ter ali os mesmos grupos acessando, porque sabe elaborar o edital, sabe elaborar a proposta, enquanto outros grupos ali que não estão na periferia. Então. Com relação a essa iniciativa da descentralização, né, das iniciativas culturais, é algo que desde muito eu bato na tecla, assim, em todo e qualquer diálogo que eu participe, por ser uma pessoa que nasci e criei na periferia do Grande Bom Jardim, né? Que é um local já bem destacado ali, bem longe do centro da cidade, das centralidades, né? Eu costumo chamar de sul, lá na zona sul, né? Porque o que acontece? Pra gente que está do outro lado da cidade, dentro de uma periferia, pra gente conseguir chegar até esse local que está rolando uma atração, uma festa, um negócio gratuito e tal, a gente precisa do transporte público, a gente precisa de minimamente 2h30 para passar pelo terminal de ônibus, para conseguir pegar outro ônibus para chegar. A gente precisa ainda voltar, pensando no tempo de que vai ter ônibus disponível para a nossa localidade. Então, são milhares de fatores, né? Isso para quem consegue ir chegar lá. Para quem não consegue, ela não vai chegar. Então, é urgente a descentralização não só dos eventos culturais, mas das iniciativas de formação artística e cultural dentro das periferias, né? Hoje a gente tem os cucas que são localizados dentro das periferias, mas o único centro cultural existente do governo do estado que está localizado na periferia em Fortaleza é o Centro Cultural Bom Jardim. A gente não tem nenhum outro. Quando a gente vai tirar esse recorte para o centro da cidade, por exemplo, a gente tem teatros, a gente tem museus, a gente tem, pelo menos, né, o polo, que é ali da sede do Instituto Dragão do Mar. Estação a gente das tem Artes, Estação das Artes, a gente tem Mirante, a gente tem Centro Cultural Belchior, a gente tem milhares e milhares e milhares de equipamentos culturais centralizados dentro de bairros onde as periferias que estão mais à margem ali da cidade não vai conseguir acessar, né? Então é importante que esse projeto do município ali, do prefeito, né, do Evandro, ele venha voltado de fato para a base, porque inclusive essa última eleição ela foi um chamado, né, para o poder público de que a gente precisa se voltar para a base. Se a gente não se voltar para a base, a gente corre um risco seríssimo e gravíssimo de entregar a nossa cidade, nosso estado e nosso país novamente no poder fascista, né? Vocês podiam falar isso, e isso vai ser assim um cenário muito caótico, sabe? Para quem já vivenciou e possivelmente poder vivenciar isso de novo, talvez com uma força violenta ainda mais forte. É preciso que a gente se volte para todas essas políticas públicas e culturais e artísticas e que a gente se volte para a base, né? Para que a gente consiga mudar ali a perspectiva. Inclusive tem uma história, né, assim, descentralizar e produzir acesso. Há uma outra política do candidato eleito, Evandro, que é a carteirinha de estudante em feriados, isso aí. Tá. Isso também, porque assim, eu quero ter lá o meu rap, o meu reggae, minha quadrilha lá, mas também eu quero vir no José de Alencar, eu quero ir no Dragão do Mar, e às vezes não tem uma passagem, né? Então assim,
se falou há pouco tempo da privatização das praias, né? Pois. Corremos um risco aí de privatizar a praia. Então, garantir esse acesso também dessa juventude e garantir a passagem e garantir que ela possa ir sem que ela seja barrada. Porque também tem isso, porque se você vê o Vetinho, como diz o pessoal do Suricate, né? Essa performance, né? do menino ali da estética periférica. A estética periférica, sem ser chamado de marginal. Então é preciso que a polícia, a guarda municipal, ela veja aquele como um cidadão, que ele é um cidadão e tem acesso, que ele pode estar no Dragão do Mar, que ele pode estar no José de Alencar, que ele pode ter o acesso do recurso e também ter o acesso de que ele se sinta bem e então os equipamentos precisam também passar por uma reforma, todas, né, de acolhimento, né, de que ele entre na biblioteca estadual e de que não tem um guarda seguindo, que ele entre no José de Alencar e não esteja desconfiando que vai quebrar alguma coisa. E que né? o atendimento daquelas pessoas que estejam trabalhando também então, seja um atendimento que não segregue, né? Que não exclua, que não violente ainda mais corpos e corpas que vivem à margem da sociedade desde os primórdios, né? Às vezes até antes daquela pessoa nascer, a família dela já vive dentro dessa margem, né? Ali de ser marginalizada, de estar dentro desse recorte. E é algo que a gente sofre muito, né? Principalmente hoje. Tem existido um movimento ali da própria juventude em a gente ressignificar algumas coisas que a gente, características nossas de juventudes periféricas, né, principalmente relacionada à estética, que por muito a gente precisou abrir mão para que a gente pudesse chegar nos locais. Eu fui uma dessas pessoas, né? Assim, eu tive que abrir mão da estética que eu carregava enquanto pessoa da periferia para eu poder conseguir estar em um trabalho ali no centro da cidade. E eu não estou falando de um trabalho em um cargo alto, não. Estou falando de um trabalho de base mesmo, né? Ali do mínimo, para que a gente pudesse ser minimamente vista como cidadãos ali, não como pessoas que são leigas, né, para além que estão fora ali daquela margem de conhecimento, né, porque existe muito conhecimento dentro da periferia, existe muita potência dentro da periferia, existe muita arte, muita cultura, muita força no que a favela produz, no que a juventude da favela produz, sabe? E eu acredito que a gente precisa sempre estar chamando ali os governos, né, as pessoas que estão dentro desse campo de poder, para ver o que é que a gente é capaz de fazer, o que é que a gente é capaz de se articular, como a gente é capaz de mobilizar. Não existe hoje na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, uma força de mobilização política maior do que a da juventude. Não tem. Assim, não tem. Quando a juventude ela é instruída da maneira correta para que ela chegue dentro do movimento, ela consegue ter uma força assim, política fortíssima em vários âmbitos. E é isso que a gente precisa voltar, para que a gente possa conseguir avançando aí dentro das políticas públicas, culturais, de saúde, de acesso. Paloma trouxe uma questão aqui que eu acho que os nossos governantes precisam abrir os olhos, né? Porque essa, né, aqui utilizando a fala da Paloma, né, essa estética do jovem da periferia, ela é de forma estereotipada, ela é rechaçada, né, de determinados espaços, né, somente os espaços culturais. Sim. Agora, quando a gente chega no momento de política, ela é apropriada. Ela é apropriada, certo? Então isso é bom que fique claro também, né? Quer dizer, se esse desejo, essa aproximação, ela tem que ir para além disso, né? Acho que o caminho teria que ser de mostrar o que essa estética é capaz de produzir. Aí a cultura, eu acho que é um grande caminho, né? Você trazê-la para cá. E existe um caminho também que é a gente não esperar que os donos dos meios de produção se apropriem dessa cultura para a gente conseguir valorizar ela. Por que eu estou falando isso? Kenner é uma marca de chinelo que ela sempre foi utilizada pelas pessoas da periferia. E ela sempre foi utilizada, né, e comprada, e ela nunca teve um valor muito acessível, mas ela sempre foi um artigo meio que de luxo ali das pessoas periféricas, né, porque gostava e tudo. E antes desses grandes empresários se apropriarem, né, de mais essa questão da estética da juventude periférica ali, ela era tida como algo feio, algo que não é bacana para se usar, a pessoa vai trabalhar de Kenner, gente, o que é isso, né, não tem, porque... Mas quando a burguesia pegou e se apropriou ali de uma estética que faz parte da nossa vida no dia a dia, virou moda, né? Então ainda tem isso também, de que a gente, de quando é a gente no nosso corpo fragilizado enquanto favelado, dentro da nossa favela, né, do nosso território,
a gente é tido de uma forma, mas quando é a pessoa burguesa que está pertencente à classe A se apropriando de uma cultura que é nossa, é tudo bem Outro tranquilo, olhar, né? normalizado, é outro olhar, é estiloso, né? Assim, e esse movimento aqui, só puxando um pouco, esse movimento de se apropriar das estéticas periféricas, grandes marcas já vêm fazendo esse movimento, assim. Para a gente ressurgir de onde é que vem também, né? A gente serve como referência, mas a gente quase nunca está sendo a referência lá em cima. Isso acontece historicamente, o samba, o carnaval, o funk, a capoeira. Então, assim, chega um momento em que se apropria para dizer assim, pode-se. Gente, eu queria trazer para vocês, né, nosso último tema, infelizmente estamos caminhando já para o final, viu? Eu queria trazer aqui a questão do trabalho, né? Eu trouxe alguns dados aqui, mas né, eu fico muito preocupado com às vezes com a mídia traz determinados termos e coloca como se né, essa coisa ela fosse generalizada, né? Os jovens neném que se a gente for em busca de uma pesquisa mais qualitativa, a gente vai encontrar em todas as classes sociais, né? Okay? Sim. Tem outras questões aí que rebate nisso, né? Mas a gente tem, né? Aí aponta-se já aí um número elevado de jovens que nem estão estudando, nem estão trabalhando, 24% dos jovens brasileiros, lamentavelmente a gente não tem se dado aqui para o Ceará e Fortaleza, né? Tem também aí, né, como causa essa discussão que a gente fez, né, do abandono das escolas, né, do percurso, essa passagem do ensino fundamental para o ensino médio, ela é crucial, né? Isso é bom que o prefeito esteja, já que afinado agora com o governo do estado, né, esteja atento para isso. E traz assim aquela proposta, eu sempre fico meio preocupado com ela, né? Eu acho que é interessante, mas não como destino final, né? A questão do ensino técnico. É uma opção interessante, né? Mas eu fico sempre olhando, né, para modelos mais ousados, né? Os alemães, por exemplo, têm de fato o ensino técnico, né? São mais 2 anos ali de estudo, mas é aquela coisa que está lá. E a opção do aluno de seguir no ensino técnico, ou seja, a base para ele também submeter ao ensino superior não está dado, né? Então eu penso, é interessante? Né? Mas não podemos pensar assim, não, esse jovem egresso do ensino público está destinado para ele o ensino técnico. Eu acho que também temos que olhar com uma certa reserva, né? Sim. É um espaço, mas não como destino obrigatório e final, né? E eu queria ver de vocês aí o que é que né, a gente Às tem vezes aí de... o ensino técnico aqui no estado ele foi desenhado para, tipo assim, mão de obra barata, né? Então você vai ter ali os técnicos de enfermagem, isso, aquilo, outro, de vários técnicos. Eu gosto da ideia, né, de você... Eu acho que a gente teve uma política dessa no passado, né? Que você fazia... Acho que na pedagogia tinha isso, minha mãe falava, né? Você fazia o científico e aí você quisesse fazer o pedagógico, né? O quarto pedagógico, então você fazia o quarto pedagógico. Então, eu acho que talvez precise ser repensado, né? A história do ensino técnico no estado de Ceará. É preciso pensar as possibilidades, assim como também escola de tempo integral também, né? Assim, é preciso também que se pense de que há um jovem aí que também não consegue estar na escola o tempo todo, mesmo por mais que venha o auxílio, o pé de meia, ele precisa de outros campos, né, em relação a isso, né, e do próprio acesso da universidade, né, como esse jovem é o direito de escolha. Eu acho que é preciso pensar no processo de escolha, né, assim, é muito difícil. É um número alto, mas eu acredito que no estado de Ceará ele vai se reproduzir também, esses 24%, ou um pouquinho a mais, ou um pouquinho a menos, né, desse jovem que ali está. Mas também a pesquisa no campo nacional, ele não apresenta uma segunda alternativa, não, uma terceira alternativa, né? Você está estudando? Não. Você está trabalhando? Trabalho formal? Não. Porque às vezes tem um corre da juventude, né? A juventude cria ali um mecanismo, né, que é de sobrevivência, então também não é tido como isso, né? Como se você não está ali dentro da MEI, né, do microempreendedor, do artesão, não sei o que, acaba não colocando. Então o jovem ele também consegue fazer ali. E aí eu acho que não captam isso. Não captam isso. E é interessante às vezes captar e às vezes não captar, porque você força o Estado
o governo federal a pensar políticas para isso. Quer dizer, assim, você tem 24%, né? É um número alto, né? É um número alto mais do que desempregados, né? Se for comparar, assim, nós temos uma juventude aí que não está trabalhando, né? E aí, né, se pensar nesse campo de trabalho. E aí, Paloma, tem... A pesquisa, ela é feita de forma muito superficial, né? Porque existem vários campos que essa pesquisa ela não vai adentrar. Inclusive, isso que o Joaquim traz, por exemplo, eu tenho várias amigas que estão dentro desse perfil de neném, que se você perguntar a elas, elas vão se identificar enquanto donas de casa, desempregadas, mas elas trabalham. Não é via MEI, não tem um vínculo empregatício, mas ou ela tem um estúdio em casa que ela faz cílios, ou ela tem um estúdio em casa que faz sobrancelha, ela consegue produzir uma coisa que tem muito lá no Grande Bom Jardim, é refilamento de peças. Então, são pessoas que dizem, né, eu sou desempregada, mas são pessoas que constantemente estão dentro do seu corre ali de busca de empregos informais, né, de áreas informais para conseguir essa renda de alguma forma. E aí, eu sempre acho que a estratégia, ela vem do antes, né? Assim, não tem como o governo querer que o ensino técnico integrado, por exemplo, seja a resolução desses 24% de jovens que não estão nem estudando nem trabalhando, porque existe um trabalho que é anterior a isso. E é isso que o governo tem que entender. O que é que está gerando a evasão? Onde é que a gente vai agir antes de gerar o caminho? O que é que está fazendo com que o caminho que tem hoje a galera não acesse? Né? Existem essas etapas aí que é meio que... eu sinto como se os governos, eles pulassem para ir para a resolução. Não, a nossa estratégia é tal, mas a estratégia é para um caminho que atrás dele tem várias outras coisas a se pensar, né? Assim, que são de base, um trabalho de base para fazer antes disso, que talvez já reverberasse aí nesse quantitativo de porcentagem de pessoas que estão dentro do quadro de neném, né? Gente, foi assim, na minha modesta opinião, foi uma discussão que eu acho que a gente tem que, nós mesmos, fazer um esforço de divulgação para que isso chegue num público mais amplo, né? A ideia mesmo é influir nesse debate, né? E eu fiquei aqui maravilhado aqui com a discussão de vocês, certo? Foi interessantíssimo, né? Assim, as proposições, né? Conseguimos fazer um diálogo com as propostas do candidato eleito, né, à prefeitura, mas assim, olha, tem coisa ainda, vamos arregaçar a manga e trabalhar, né? Bom, muito obrigado, fica aí a palavra com vocês. Eu agradeço pelo convite, pela oportunidade de falar de pautas tão atuais e que me envolvem diretamente, né, a mim e a várias outras pessoas. Também quero agradecer, né, eu acho que a TV Transparência tem feito uma discussão política muito interessante. Eu acho que é um canal que não tem amarras, né? Então pode se discutir de tudo, né? Então é interessante isso. E agradecer que tenha vida longa e que a gente consiga realmente fazer essa discussão, chegar, trazer o candidato eleito aqui para discutir, né, os secretariados dele, né, pautas que tá vindo da periferia, né, da gente que mora lá, que está sentindo. Acho que é preciso escutar. Ótimo. Grato a vocês e convido a todos para assistir o programa e compartilhar, né? Após assistir, compartilhar com o máximo de pessoas que vocês consigam. Muito obrigado.